Josué, capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos e depois os versículos 6 e 7. Ok? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Agora 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Palavras do Senhor. Bom, irmãos, nesta noite eu vou fugir um pouquinho da regra das minhas pregações. Normalmente eu prego aqueles sermões bem tradicionais, introdução, divisões, 3 divisões, conclusão. E hoje eu optei por trazer um sermão temático que não obedece necessariamente essas divisões. E o assunto que eu escolhi para falar nesta noite é sobre a fé. A fé que nós tanto afirmamos ter, mas que muitas vezes nós falhamos em nossa caminhada exatamente pela falta de fé. Então, o tema de hoje é andando pela fé. E tendo por base esse texto aqui de Josué, onde a fé de Josué e do povo de Israel precisava estar bem clara, bem patente na mente e no coração daquele povo, porque o povo já havia caminhado aproximadamente 40 anos e onde ele estava já pertencia ao povo, porque 2,5 tribos de Israel pegaram a herança antes do Jordão e o restante depois do Jordão. E os desafios além do Jordão eram muito grandes. E o povo precisava ter uma visão bem clara da promessa de Deus que o acompanhou até ali e também estar bem firme em sua fé para que pudesse conquistar a terra e, sobretudo, conquistá-la dentro dos projetos de Deus para o povo. Então, o povo estava ali, à beira do Jordão, e precisava atravessá-lo. Não era para o povo esperar no arraial pela abertura do caminho. Um caminho pelas águas novamente seria aberto. Mas o povo precisava andar em fé. Ele devia levantar o acampamento, guardar todos os seus pertences, formar fileiras para a marcha e seguir até as margens do rio Jordão, que com certeza naquele tempo era bem maior do que o é hoje. E caminhar para as margens do rio Jordão para que ele se abrisse, tendo
as águas separadas e o povo pudesse passá-lo a seco. Esse caminho precisava ser aberto, mas era mediante a fé, mediante a confiança, mediante a obediência à palavra de Deus. Se o povo tivesse descido até a margem do rio e parado ali, à espera de que ele se abrisse, antes dele colocar os seus pés sobre as águas, o povo teria esperado em vão. Nada teria acontecido. O povo precisava dar um passo na água para que o rio se abrisse, abrindo-lhe passagem. Temos que crer na palavra de Deus quando nos ordena caminhar. Se nós não confiarmos na palavra de Deus e não obedecermos às suas ordens, nada acontecerá em nossa vida e nós ficaremos estagnados, não sairemos do lugar. Poderíamos aqui abrir um paralelo sobre a passagem pelo Mar Vermelho. Aconteceu a mesma coisa, com uma diferença. Moisés foi lá e feriu as águas do mar, e elas se abriram, abrindo passagem para o povo. Agora aqui, voltando ainda lá, Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Tinha que juntar tudo que tinha ali, botar nas costas e caminhar em direção ao mar. E ao chegar lá, Moisés então fere as águas, elas se abrem, o povo passa a seco. Aqui não há ferimento das águas. Aqui simplesmente o povo tem que caminhar na direção do rio, na direção das águas e entrar dentro do rio para que o caminho se abrisse. Ele precisava confiar na palavra de Deus, assim como nós também precisamos confiar em Deus em nossa jornada cristã. Embora muitas vezes não vemos caminho algum por onde passar e avançar em nossa caminhada, mas nós precisamos visualizar o caminho com os olhos da fé e caminhar na direção proposta. Sempre na expectativa que no tempo certo Deus estará resolvendo a situação, resolvendo os problemas e abrindo-nos passagem, de modo que possamos passar os rios que sempre colocam-se diante de nós, abrindo-nos passagem e alcançarmos o alvo a ser alcançado. A razão por que tantas vezes nos vemos impedidos por dificuldades é porque esperamos vê-las removidas antes de tentarmos passá-las. Nós oramos, mas falta-nos aquela fé que nos impulsiona a caminhar, a dar o passo, na firme confiança de que Deus estará resolvendo. E isso não é uma antecipação à ação de Deus, não é isso. Mas é a resposta à fé, é a resposta à palavra de Deus que nos diz: marchem, caminhem, avancem. Então não podemos ficar parados diante das dificuldades, esperando que Deus as remova para depois prosseguirmos, mas em fé caminhamos. A promessa de Jesus não é de nos livrar dos problemas, dos sofrimentos, das angústias, mas é de nos livrar dos problemas, dos sofrimentos, das angústias e nos confortar em meio a todos eles. De modo que, mesmo envolvidos nos problemas, quaisquer que sejam eles, a alegria e a paz que só Jesus nos pode dar, não venham sair do nosso coração.
e não há para exemplificar este fato aqui melhor do que as palavras de Paulo quando por 3 vezes orou a Deus pedindo para que Deus removesse dele o espinho, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Os espinhos estavam lá, mas a graça fez com que ele superasse tudo e continuasse a sua caminhada e continuasse o seu ministério apostólico. Se nós avançarmos pela fé, o caminho se abre para nós. Muitas vezes ficamos parados esperando que os obstáculos sejam removidos, quando deveríamos, na verdade, seguir avante, como se não houvesse obstáculo nenhum, como que se nada nos impedisse, tão somente movidos pela fé, pela confiança em Deus e a sua palavra que nos diz: marche, caminhe, avance. A Bíblia nos mostra como é a nossa caminhada como igreja neste mundo. Nós, como igreja, fomos chamados para andar movidos pela fé. Jesus, ao nos chamar, pôs diante de nós um alvo a ser alcançado. Porém, para alcançarmos esse alvo, temos que enfrentar desafios. E esses desafios não estão diante de nós para nos pôr medo, mas para nos encorajar e nos ensinar a andar pela fé e crer na providência de Deus. Volto a dizer que fomos chamados para andar pela fé e precisamos aprender a andar movidos pela fé. É pela fé que visualizamos o futuro que nos aguarda e desejamos também esse futuro para a nossa igreja, tanto o futuro para a nossa vida pessoal, familiar, como para a nossa vida como igreja de Jesus. E é pela fé que agimos para alcançar esse futuro e vê-lo acontecer. Olhemos novamente para o texto de Josué. O texto nos mostra o povo acampado antes do Jordão, tendo pela frente a terra que lhe fora prometida por Deus. Deus assegurou ao povo a posse da terra prometida, porém era preciso o povo caminhar. Era o povo que deveria agir para conquistar a terra. Essa ação do povo era muito mais marcada pela fé do que pela força das armas. Também pelas armas, mas muito mais pela fé. Olhemos para a conquista de Jericó. Como as muralhas caíram diante do povo que nada fez senão rodeá-la e todos juntos gritar e tocar as cornetas. É interessante notar como o povo no tempo de Neemias também construiu as muralhas de Jerusalém. Eles estavam cercados de inimigos que buscavam de todas as formas impedi-lo de construir a cidade de Jerusalém, o muro, o templo. Neemias capítulo 4, versículo 17, diz que os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Ao mesmo tempo que trabalhavam, eles estavam atentos ao que estava à sua volta. Não se intimidaram diante das ameaças dos seus inimigos. Pela fé, eles estavam fazendo aquela obra. Isso quer dizer que o alvo a ser alcançado estava na mente do povo. E ao mesmo tempo que ele se protegia dos inimigos,
ele trabalhava, ele caminhava, ele buscava alcançar o futuro que lhe fora proposto. Então nós, como igreja, não podemos ficar só querendo nos defender, nos fechando dentro de nós, para não sermos atingidos pelos ataques que vêm de fora. Nós não fomos feitos igreja de Jesus para andarmos na retaguarda, mas na vanguarda. Isto é, não para nos defender, mas para atacar. Quando Jesus diz, lá em Mateus capítulo 16, que ele estaria edificando a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, essas palavras não são para a igreja se defender, mas para a igreja contra-atacar. Para ela caminhar, para ela prosseguir na sua caminhada cristã, na realização da missão que lhe foi dada. E nessa caminhada, nesse avançar, muitos ficam pelo caminho, ou porque desistem, ou porque foram alcançados pelos inimigos. São os mártires. Mas o sangue de um mártir fala mais do que 1000 pregações. Precisamos caminhar. Ao mesmo tempo que nós nos protegemos dos nossos opositores, trabalhamos, pondo em prática os dons que Deus nos deu para a execução da sua obra. Nós, pela sabedoria que Deus nos deu, caminhamos, desenvolvemos a missão, testemunhamos a nossa fé. Nós, pelos dons que Deus distribuiu entre nós, precisamos fazer a igreja acontecer. Cada um de vocês tem um dom, e todos esses dons pondo em execução, a igreja alcança o seu objetivo, realiza a sua obra. Ela cresce no sentido vertical, a sua comunhão com Deus, cresce no sentido horizontal, comunhão com os irmãos e testemunho no mundo. E assim a igreja contribui para a volta de Jesus, porque a última condição para a sua volta é o evangelho ser pregado em todos os cantos da terra. Nada, irmãos e irmãs, na nossa vida acontece por acaso e para o acaso. Mas tudo acontece como resultado da nossa fé e da ação que praticamos como resposta a essa fé. Em Josué, capítulo 1, versículo 3, vemos Deus dizendo a Josué o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Essa promessa é acompanhada de uma ordem. Lá nos versículos 6 e 7. Tão somente seja corajoso e tenha cuidado de fazer segundo os meus mandamentos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Seja forte e corajoso. Portanto, assim como a caminhada do povo de Israel em direção à conquista da terra prometida devia ser marcada pela fé, pela obediência aos mandamentos do Senhor, pela ordem de Deus de caminhar, de prosseguir, de entrar rio adentro para que o caminho se abrisse, a nossa caminhada no cumprimento da nossa missão também deve ser marcada pela fé, pela obediência, pelo cumprimento da ordem de Deus que nos ordena a marchar, pela santificação da vida, pela consagração da vida. Precisamos saber que tudo na igreja é fruto da fé, do trabalho, da organização e de projetos. Nada acontece na igreja por acaso ou para o acaso. Querer que as coisas aconteçam na igreja por acaso é repudiar a ação do Espírito Santo em nós.
bem como é insultar a Deus, pois Deus não nos chamou para uma vida desorganizada, preguiçosa, sem objetivos, mas para uma vida de ação, de organização, de objetivos propostos, definidos, e tudo isso sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Se queremos uma igreja forte, trabalhadora, frutífera, vitoriosa, precisamos, como igreja, nos organizar, planejar, distribuir responsabilidades, tarefas e partir para a ação sob o poder e a força do Espírito Santo, que é o Deus em nós, que nos ajuda, que nos orienta, que caminha conosco. Só assim, para realizarmos os propósitos de Deus em nossa vida e cumprirmos a missão que nos foi dada. Fomos chamados para andar pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, em nossa caminhada, não podemos ficar olhando para os problemas que nos cercam. Alguém aqui já assistiu aquele filme Vencendo os Gigantes? Não podemos ficar olhando para os gigantes e achando que eles podem tudo. Mas é mediante a fé e movidos pela fé que nós caminhamos e os vencemos. Porque precisamos saber que tudo é possível àquele que crê. Foi Jesus quem disse isso. A ordem de Deus ao povo, parado ali à margem do Jordão, era para ele seguir os sacerdotes e levitas que levavam a arca. Uma vez eles se pondo em marcha, era para o povo segui-los. Não era para o povo olhar para o que estava além do Jordão, mas era para ele olhar para Deus que lhe havia trazido até ali. E o povo foi trazido até ali por Deus, que em determinados momentos, nos momentos mais difíceis da vida do povo, Deus o carregou em asas como de águias. Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos fiz chegar até mim. Nós, como igreja, precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E assim andarmos, nada temendo, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou ainda, como afirmou o salmista, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora para sempre. É importante também notar as palavras do profeta Isaías ao rei Acabe, no momento muito difícil do povo judeu. Judá estava cercado pelo reino do norte, Israel, e pela Síria. Esses dois povos haviam se unido para guerrearem contra Judá. E o rei Acabe foi buscar ajuda com um outro povo, inimigo dos três. Então Isaías vai até ele e diz: se não o crerdes, certamente não permanecereis. E é nesse contexto de guerra ou de ameaças de guerra, de medo do povo judeu e do próprio rei Acabe, que o profeta chega ao rei e pede um sinal da parte de Deus. E o rei se recusa a pedir. Então Isaías, pela primeira vez, apresenta ao rei a promessa do Messias. E aí ele termina com essa frase: se não crerdes, certamente não permanecereis. Isaías 7, 9. Portanto, irmãos, em fé caminhemos. Em fé busquemos servir ao Senhor. Em fé
andemos para cumprirmos a missão que nos foi dada e agradarmos ao Senhor, sendo a igreja segundo o seu coração. Pela fé, olhemos para o que nos aguarda e caminhemos firmes na conquista daquilo que Jesus já conquistou por nós. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o pecado, a vida eterna em Jesus Cristo. Em fé, em obediência, em confiança, caminhemos, olhando para Jesus, sem nada temer, mas na firme convicção de que Ele está conosco e nos ajudará nessa caminhada até que Ele venha. Eu quero terminar aqui contando rapidamente uma historinha. Eu não sei se eu já contei essa história aqui anos atrás, a história da carriola e do malabarista. Essa história diz o seguinte: uma cidade qualquer, amarrar uma corda de um prédio ao outro, numa altura muito alta. E o povo foi convocado para ver o malabarista passar sobre essa corda, de um lado para outro, de um prédio ao outro. Isso eu vi pela televisão, lá nos anos 70, quando o camarada veio da Europa, Estados Unidos, não sei de onde lá, e fez a travessia de 2 prédios lá no viaduto do Chá. É muito alto aquilo dali. Puseram lá em cima, no último andar, essa corda, e o cidadão foi para lá e veio para cá, e a televisão mostrando para ele. Mas diz a história que o povo estava ali, e o malabarista chegou lá, e de lá ele falou com o povo lá embaixo: vocês acreditam que eu posso passar para o outro lado sem cair? Acreditamos. Vocês acham que eu vou conseguir passar? Vai. E aí ele foi, passou para lá. Vocês acham que eu sou capaz de voltar? Achamos, e voltou. Aí ele pegou um pedaço de pau, falou: vocês acham que eu consigo passar aqui agora transportando esse pedaço de pau? Achamos, ele foi e voltou. Aí ele veio com a carriolinha e colocou a carriola em cima daquela corda. Vocês acham que eu sou capaz agora de passar aqui empurrando essa carriola? Achamos, ele foi e voltou. Vocês acham que eu sou capaz agora de pôr um de vocês aqui e atravessar de um lado para outro? Não. Eu não vou. E ninguém foi. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós confiamos desconfiando daquilo que Jesus nos prometeu. E nós precisamos confiar, mesmo que tenhamos que correr riscos, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades. Pela fé, nós confiamos em Jesus. Pela fé e pela confiança, nós obedecemos a Jesus. Pela fé, pela confiança, pela obediência, nós cumprimos as ordens de Jesus e nós caminhamos mundo afora na realização da sua obra, correndo todos os riscos possíveis e impossíveis. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus nos abençoe.